Bom, pessoal, voltando aqui a comandos básicos, primeiro módulo, vamos dar continuidade aqui, vou fazer aqui a apresentação do restante dos comandos. O primeiro comando é o pswd, que é um comando utilizado para atualizar a sua senha. Normalmente, o usuário digita pswd, e se ele não coloca nenhuma opção, o nome do usuário, ele está querendo fazer a alteração da sua própria senha. O superusuário pode fazer a alteração na senha de qualquer usuário, basta que ele indique aqui o nome do usuário que ele quer fazer a alteração. Se ele entrar da mesma forma que você, pswd apenas, significa que ele está querendo fazer uma atualização da senha do root. Existem algumas opções, por exemplo, "-s" maiúsculo, que informa o estado da senha para a conta indicada, e isso aí quer dizer o seguinte, que ele vai informar para você uma série de dados relacionados a essa password, a essa senha que está cadastrada. Por exemplo, a data de expiração dela. E o "-h", que é o help, que serve para a maioria dos comandos no Linux, que mostra um help contendo todas as opções que você pode utilizar. Tá? Então, se não for especificado o nome do usuário, o que você está querendo fazer é atualizar a sua própria senha. E aqui eu tenho um exemplo da pswd José, significa que esse usuário está querendo fazer a alteração da senha do usuário José. O comando pwd mostra o diretório corrente em que você está. Então, você pode caminhar dentro da árvore de diretórios do Linux, porém, você eventualmente pode consultar para saber onde exatamente você está posicionado dentro dessa árvore. O pwd é um comando que não tem opções e não tem argumentos, e aqui, executando o pwd, ele mostra para você o caminho completo do diretório onde você está posicionado. O comando ls, ele lista o conteúdo de um diretório. Ele serve para listar arquivos ou diretórios. Dependendo das opções que você utilize, você consegue visualizar também o conteúdo de subdiretórios daquele diretório. Então, você tem aqui algumas opções. O "-a", que lista todos os arquivos ocultos e os arquivos que estão no diretório. Então, esse "-a" aqui é basicamente para você poder mostrar todos os arquivos ocultos daquele diretório, se é que eles existem. O "-k" serve para você mostrar em kbytes o tamanho do arquivo que está sendo listado. O "-l" é uma opção que, na maioria das vezes, a gente usa para visualizar as informações a respeito de cada arquivo. Por exemplo, o tipo do arquivo, as permissões, o número de ligações diretas, o nome do dono, do grupo, o tamanho em bytes e a data de modificação daquele arquivo. Tá? A opção "-t", ele ordena os diretórios pela data. Então, ao invés dele considerar a ordem alfabética, que é uma opção default do LF, se você usa a opção "-t", ele mostra os diretórios, conteúdo dos diretórios por data. "-f" maiúsculo acrescenta alguns caracteres no final dos arquivos, para você poder saber se ele é um diretório, aí ele coloca a barra no final, um link, ele coloca o arroba, e o asterisco, se ele coloca o asterisco que ele identifica se é um executável. A opção "-u" ordena o conteúdo dos diretórios de acordo com a data de último acesso, ao invés de considerar a data de modificação. Tá? Então, de repente, você quer saber qual foi a data de acesso, a última data de acesso, você usa a opção "-u". A opção "-r" maiúsculo, R maiúsculo, lista o conteúdo de todos os diretórios recursivamente. Então, o que acontece? Se você usar o ls pura e simplesmente, ele vai mostrar o diretório para você, mas ele não vai mostrar o conteúdo desses diretórios. Então, se você usa a opção "-r", ele mostra também os arquivos que estão contidos nesses diretórios. A opção "-x" maiúsculo ordena o conteúdo dos diretórios alfabeticamente pela extensão. Então, X de extension. Tá? Então, os arquivos sem extensão são listados no início
e depois ele segue pelo nome da extensão. O "-1", ele lista um arquivo por linha. O "-color", ele colore os nomes dos arquivos dependendo do tipo. Aquela identificação que a gente colocou lá como executável, link, diretório, etc., cada uma dessas informações, né, ou cada um desses tipos, tem uma cor diferente. Então, eu posso colocar essa opção "-color", e sabendo exatamente o que cada cor corresponde, eu consigo identificar qual é o tipo de cada arquivo. A gente vai ver alguns exemplos. Aqui o ls sozinho, sem opção e sem argumento, ele vai listar, como não foi dado nenhum argumento, ele vai listar o diretório corrente, onde você está posicionado. Aqui ele lista os arquivos com os nomes um ao lado do outro. Então você tem arquivo relatório.txt, files, mbox e exemplo.html. O ls-l, ele lista algumas informações adicionais. Então, cada arquivo é listado um por linha e ele tem também algumas informações adicionais. Essa primeira coluna aqui identifica o tipo do arquivo. Então, se tem um traço, significa que o arquivo é um arquivo comum. A letra D identifica que é um arquivo diretório. Então, nesse caso, files é um arquivo do tipo diretório. E aqui a gente tem mais dois arquivos comuns. Aqui eu tenho uma outra utilização do ls, que é "-f", rel asterisco. Significa que eu vou procurar todos os arquivos que começam por rel. Esse asterisco aqui identifica que eu posso selecionar qualquer combinação a partir de rel para o nome do arquivo. Como eu estou dentro desse diretório e eu só tenho o arquivo relatório.txt, ele só mostrou esse arquivo aqui. E agora eu quero que ele liste outras informações a respeito desse arquivo, e aí eu coloco a opção "-l". O pipe é uma forma de eu combinar mais de um comando, e o que acontece? Cada comando que é executado gera uma saída, e essa saída é direcionada para a entrada do outro comando. Então, sempre que eu tenho uma série de comandos separados pelo pipe ou separados por essa barra aqui, significa que nenhuma das saídas desse comando será mostrada, a não ser a do último comando da lista. Então, aqui eu tenho um exemplo. ls-al, "-color, pipe, more, "-d". Isso significa que a saída desse comando ls vai servir de entrada para o comando more. O comando more, ele exibe o arquivo ou o conjunto de linhas de saída daquele comando anterior e mostra, exibindo as permissões e outras informações, e pagina essa lista. Tá? Como eu dei a opção "-a" e "-l", ele vai listar todos os arquivos, inclusive aqueles que são ocultos. Essa saída do ls não vai ser visualizada. O que vai ser visualizado é a saída do comando more. O comando ps é um comando que lista todos os processos que eu tenho em execução naquele momento na máquina. Esses daqui são os argumentos do comando ps, ou seja, para todos os usuários ele vai exibir os seus processos. Só que eu quero filtrar apenas aqueles processos que têm esse nome aqui, httpd. Então, o que eu fiz? ps, AUX, que são as opções, ele vai listar todos os processos, mas a saída desse ps vai servir de entrada para o grep. O grep é um comando que procura dentro das linhas uma determinada ocorrência de uma palavra ou de uma combinação de palavras. Então, o grep vai procurar por httpd. Então, ele vai exibir na tela todos os processos do httpd, que é um servidor web, que estão ativos na máquina. O comando cd é utilizado para mudar o diretório corrente. Então, se eu estou trabalhando num determinado diretório e eu quero mudar para outro diretório, eu uso o comando cd, que vem de Change Directory. Ele tem uma série de opções, e aqui eu tenho o nome ou o caminho do diretório. Então, ele permite que eu mude
o diretório atual e eu vá para um outro diretório que eu especificar nesse argumento que eu vou passar aqui. A opção CD-, ele volta para o diretório anterior. E a opção CD ... sobe um nível no sistema de arquivos ou na árvore de diretórios. Então, se eu estou caminhando dentro de uma área ou dentro de uma subárvore de diretórios, quando eu dou CD ... eu estou subindo um nível na árvore. Se eu tenho o meu diretório home, se eu dou CD ... eu estou indo para o diretório home, porque o meu diretório é o diretório do meu usuário. Tá? E o nível anterior é o nível do home. Então, o argumento do comando, ou seja, a especificação do diretório para onde eu quero mudar, pode ser considerado como sendo uma opção de nome relativa, ou seja, em relação ao diretório em que eu estou, ou pode ser absoluta, que começa sempre pela barra. A gente vai entender isso nos exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho CD /etc /x11. Isso aqui é uma especificação baseada no diretório raiz ou no diretório barra. Eu especifico o caminho completo ou o caminho absoluto quando eu começo por barra. Se eu começo por ponto, significa que eu estou querendo o caminho relativo. Então, nesse caso aqui, se eu executei esse comando, eu fui para o diretório etc x11. Mas, quando eu dou CD ... eu subo um nível na árvore. Então, nesse caso, eu fui para o diretório /etc. Se eu estou aqui no diretório etc e eu quero ir para o diretório x11, que está dentro de etc, eu executo simplesmente CD x11, porque ele já subentende que eu tenho um caminho que começa a partir do raiz, que é onde eu estou, mais o diretório, o nome desse diretório x11. Se eu tenho CD menos, eu volto para o diretório anterior. Então, eu volto para /etc. Se eu dou CD sem opção e sem argumento, eu estou voltando para o diretório home do meu usuário. E se eu der CD til, ele também tem o mesmo efeito, volta para o diretório home do usuário. O comando date é utilizado para mostrar a data e hora do sistema. Ele exibe a data e a hora corrente que está configurado no sistema. Eu tenho na sintaxe o comando date, a opção e o formato. E esse formato aqui eu tenho que executar nessa ordem. O mês com dois dígitos, o dia com 2 dígitos, a hora e o minuto também com 2 dígitos, e eu tenho a opção de identificar os primeiros 2 dígitos do ano e os últimos 2 dígitos do ano. Então, com CC e AA, eu especifico o ano, os dígitos completos do ano. E no final, ainda posso colocar os segundos. Tá? Quando eu executo simplesmente date, repara que o prompt aqui é $1. Significa que esse usuário é um usuário comum. Nesse caso, se eu executo o comando date, ele exibe a data e hora que estão configurados naquela máquina, naquele servidor, por aquele usuário. Se eu quero mudar a data e hora do sistema, eu não posso ser um usuário comum. Eu preciso ser um usuário especial, eu preciso ser um superusuário, e aí eu identifico a data e hora que eu quero alterar nesse formato que está aqui. Então, somente o superusuário pode alterar a data e hora do sistema. O comando man é um comando que eu estimulo bastante a vocês utilizarem. Por quê? Porque ele exibe as páginas de um manual que existe dentro do Linux, que é online. E lá você encontra tudo o que é necessário para você poder obter informações a respeito de comandos, de funções, de qualquer coisa que você queira saber dentro do Linux, tá? Então, um exemplo, eu quero saber tudo a respeito do comando ls. Eu executo o man ls, ele vai me mostrar todas as informações a respeito do ls, todos os argumentos, a sintaxe, exemplos, uma série de informações. Por exemplo, eu quero saber a respeito do comando more.
Então, eu executo man, espaço more, e ele vai exibir para mim as páginas correspondentes ao comando more. É muito importante esse comando, e é muito importante você ter esse manual online na sua máquina para que você possa fazer consultas a respeito daquilo que você quiser. O comando mkdir, ele é utilizado para criar diretórios. A sintaxe dele é mkdir, opções, e aqui o caminho que descreve um ou mais diretórios que você queira criar. É importante você saber que, para você poder criar um diretório dentro de outro diretório, na árvore de diretórios, você tem que ter a possibilidade de escrever essas informações dentro daquele diretório, ou seja, você tem que ter permissão para fazer esse tipo de atividade. Tá? As opções mais utilizadas são essas daqui, "-p", que cria todos os diretórios especificados naquele caminho que você deu. E a opção "-m", que especifica as permissões de acesso do novo diretório. Se você tem permissão de escrita nesse diretório, você vai poder criar esse diretório novo com outras permissões de acesso, porque normalmente o Linux cria todos os diretórios com um conjunto default de permissões de acesso. Mas você pode, na criação desse diretório, modificar essas permissões. Tá? Aqui eu tenho mkdir, meudir. Então, eu estou posicionado dentro de um ponto, dentro da árvore de diretórios, e a partir daquele ponto eu vou criar um diretório chamado meudir. Se eu tiver a permissão de acesso para poder executar esse comando, ele vai criar esse diretório e ele vai identificar as permissões de acesso default para esse diretório meudir. O mkdir -p vai criar todos esses diretórios a partir do diretório em que eu estou. Então, se eu estou no meu diretório home, eu posso criar novos diretórios a partir do meu home. Ele vai criar 2 diretórios, dir1 e dir2. Aqui eu tenho um exemplo que é para você poder entender como é que funciona essa criação de novos diretórios. Eu executei o comando pwd, ele disse /home/João, ou seja, eu estou no diretório home do usuário João. Depois eu executei o comando ls, e ele listou um ao lado do outro todos os arquivos que ele tem aqui dentro. Mail, mailbox, artigos e cartas. A partir do home João, eu vou fazer a execução do mkdir para criar o diretório trabalhos. Então, ele executou mkdir trabalhos e depois eu executei o ls. Eu tinha mail, mailbox, artigos e cartas, e agora ele colocou o diretório trabalhos também. Agora eu posso ir para o diretório trabalhos. cd trabalhos. Então, agora eu estou posicionado em /home, /João, /trabalhos. Quando eu executo o pwd, ele me mostra toda a sequência desse comando.